é bom, depois que a gente começa, quando a gente acorda, o que é gostoso de fazer? Hein, Lara? O que a gente vai fazer agora? Ouvir uma história. Quando eu nasci. Quando eu nasci, nunca tinha visto sol, nem uma flor, nem uma cara. Eu não conhecia ninguém, nem ninguém me conhecia. Quando eu nasci, não sabia o que era o mar, nem que existiam florestas, nem que havia um mundo com montanhas e praias. Quando eu nasci, nunca tinha visto um passarinho, nem sabia que havia animais com penas, outros com escamas, e outros com pelo, como meu cão. Quando eu nasci, nunca tinha brincado com pedras, nunca tinha mexido na terra, nem tinha feito túneis na areia. As minhas mãos nunca tinham tocado em nada, só uma na outra. Quando eu nasci, nem sonhava que havia céu e que o céu mudava de cor e que as nuvens eram tão bonitas. Quando eu nasci, era tudo novo, tudo por estrear. Os meus olhos ficaram espantados quando descobriram que todas as coisas eram feitas de uma cor. A cor encarnada das cerejas, a cor verde dos jardins, a cor azul que pinta o fundo do mar, a cor amarela do meu chapéu, a cor castanha de alguns passarinhos, a cor branca das nuvens, a cor preta quando se apaga a luz. A minha boca ficou espantada quando descobriu do que era capaz, de chorar muito alto, de rir com vontade, de chamar as coisas pelo seu nome, de dizer palavras feias e bonitas, de dar beijinhos e botar a língua de fora, de provar leite, sopa, iogurtes e frutas, de saborear todos os sabores. O meu nariz também ficou surpreendido. Logo no dia em que eu nasci, espantou-se com a força com que puxava o ar para dentro do meu corpo. A partir de então, nunca mais parou. A toda hora, a todo segundo, me traz ar fresquinho e cheiros novos. Há uns de que eu gosto muito. O cheiro do colo da minha avó, o cheiro dos mingaus de manhã, o cheiro das tintas da minha escola, o cheiro do meu shampoo, o cheiro das férias quando chega o verão. Lá dentro, na barriga da minha mãe, já me chegavam algumas vozes, o som de alguns instrumentos. Mas eu podia lá imaginar que as ondas falam para cá e para lá, que as árvores, quando o vento canta, cantam também? Que é tão bom quando alguém nos fala baixinho ao ouvido, que uma coisa, quando cai no chão, faz um estrondo, pau, e que uma folha, quando pousa, faz só um plique. Quando eu nasci, as minhas mãos começaram logo a perguntar: o que é isso? Quem é você? E desde então nunca mais pararam, sempre descobrindo e aprendendo, abrindo e fechando portas. Com ela já aprendi que há coisas macias e outras que picam, que há coisas quentes e outras frias, que há coisas que se podem desmanchar e que tem lá dentro outras coisas. E que essas coisas, por sua vez, podem continuar se desmanchando vezes e vezes sem fim. Com as minhas mãos chego a muitos lugares, e quando não consigo chegar lá, ponho-me nas pontinhas dos pés, porque os meus pés, quando eu nasci, ainda não sabiam andar, mas aprenderam depressa e desde então me levam a toda parte. Me fazem correr e dançar e dar saltos no colchão. Quando eu nasci, não sabia quase nada. Agora, pelo menos, uma coisa já aprendi. Ainda há um mundo inteiro por conhecer, milhões e milhões de coisas e lugares onde as minhas mãos nunca chegaram. Milhões e milhões de respostas escondidas, milhões e milhões de cores que eu nunca vi, e de cheiros, e de sons, e de sabores. Mas uma coisa também é certa, todos os dias descubro sempre mais um pouquinho, e isso é a coisa mais fantástica que há. Quando eu nasci. Você quer fazer a apresentação? Sim. Bom, gente, boa tarde. A gente vai falando, mas eu sei que
Se alguém quiser fazer uma pergunta e nos interromper, pode levantar a mão, tá? Enfim, acho que é legal, como a gente está num grupo relativamente pequeno, acho que a gente pode ter essa troca, tá? Sim, é da Isabel Munhoz, eu não falei no começo, desculpa. Isabel Munhoz Martins e Madalena Matoso, elas são de Portugal, da editora Tordesilhas. Eu tenho aqui. Bom, acho que para começar, fazer uma introdução breve, assim, acho que todo mundo aqui sabe, mas eu fiquei me perguntando, a gente começar falando por que uma oficina, um mini curso para falar sobre o acolhimento de bebês, né? Por que a gente está falando disso? Acho que, bom, né, é importante conceituar que a primeira infância hoje em dia se entende como até os 6 anos de vida da criança, né? Então, desde o período da gestação até os 6 primeiros anos. E aqui também a gente escutou um monte, né? Como é uma fase fundamental do desenvolvimento. E é um momento onde as experiências marcam muito o desenvolvimento de todos, né? Desenvolvimento emocional, físico, cognitivo. Então, a gente sabe como, para os bebês, claro que genética, né, é super importante, mas as experiências que o bebê vive nesse início são de extrema importância. E aí, pensando os bebês que precisam ser separados das suas famílias ou que são separados pelos motivos, né, diversos, em que mundo eles chegam, né? Como a gente recebe e cuida desses bebês que estão, como diz o livro, descobrindo tudo, né? Tudo por descobrir, como a gente recebe esses bebês. Acho que, né, a gente no Brasil tem um marco legal da primeira infância de 2016, acho que é fim, né, de 2016, que pauta muitas políticas públicas pensadas para a primeira infância. Antes, né, o ECA sempre garantiu, né, direitos de crianças de 0 a 18 anos, mas acho que tem um movimento de se pensar fatores específicos da primeira infância, né, e como também a gente tem que pensar políticas mais particulares ainda para esse começo de vida, né? Entendendo os bebês como sujeitos de direito, sujeitos de história, e isso às vezes pode parecer meio, né? A gente já sabe disso, mas eu acho que muitas coisas que a gente vê na prática do acolhimento vão mostrando que ainda a gente tem ideias arraigadas em uma época, né, em que o bebê não era considerado sujeito de direito, nem sujeito de história, né? Ele era considerado um bebê objeto, né? Então, por que falar sobre bebês? Nem sempre foi assim. A professora Irene Risini, que está aqui, ela falou segunda-feira muito, né, da história do acolhimento e como a gente acolhia as crianças e adolescentes. E se a gente vai ver a história do acolhimento de bebês, né, ele vem naquela... Vou mostrar umas fotos, mas eu acho que tanto a professora Irene, como depois a Cláudia e a Jane, na fala de terça, falaram muito de como elas começam trabalhando no acolhimento a partir do trabalho em grandes instituições, né? E eram instituições que normalmente se separavam por idade, né? Então, tinham grandes instituições só para bebês, né? 0 a 6 anos, às vezes era até dividido 0 a 3, numa lógica de garantia de cuidados básicos. Então, os bebês eram alimentados, limpos, né? Tinham onde dormir, tinham auxílio médico, né? E era o que se fazia, né? Assim, às vezes tinha uma coisa ou outra, mas era assim, vamos não deixar esse bebê morrer, né? Vamos deixar esse bebê pelo menos viver e tá bom, né? E isso eu acho que não é também uma concepção só das pessoas que trabalhavam nas grandes instituições, era uma concepção sobre o bebê, né? Do que precisa um bebê? Quem é esse bebê?
Aqui ele tem direito. Antes o bebê ainda era submetido à lógica da família, né? A família faz o que quiser com o bebê, né? Assim, se vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Isso era da competência de quem cuidava do bebê, né? Então, ninguém metia o bedelho, né? Vamos dizer assim. E ainda falar de bebê sujeito, eu acho que ainda é um pouco transgressor, e eu acho que por isso que a gente insiste em falar sobre acolhimento de bebês, né? Porque ainda temos uma lógica de bebê objeto, do bebê que não fala, né? Então, que, portanto, ele não pode reclamar os seus direitos, né? Às vezes as pessoas falam, é muito mais fácil acolher bebês, né? Muito mais fácil acolher bebês e tal. Eu acho que depende, né? Assim, tem sua complexidade diferente. Mas uma coisa que eu fico pensando, que acho que é mais delicado, é que o bebê, por ele não falar, né? O bebê pequeno, vamos pensar o bem pequenininho, a gente fala por ele, né? Nós, adultos, que estamos nessa função de cuidar de um bebê, a gente fala pelo bebê, a gente empresta palavras para o bebê, até que ele possa se dizer em nome próprio, né? E pensando que somos cuidadoras, pessoas, profissionais temporários na vida desse bebê, eu acho uma grande responsabilidade, né? Que palavras a gente empresta para esse bebê? O que a gente fala? O que a gente reclama por esse bebê, né? Então, claro, né? Crianças mais velhas e adolescentes falam, né? Eles vão falar, eles vão gritar, eles vão xingar, eles vão bater. O bebê não. O que o bebê faz? O que o bebê faz? Chora, né? Faz pirraça, né? Birra, pirraça, chora. Que mais? Não dorme. Gosto. Ou só dorme. Que mais? Doença. O bebê adoece. O que você falou, Má? Adoece. Mais alguma coisa que o bebê faz? Não come, mole, desvia o olhar, bagunça, cólica, faz cocô. A gente espera, né? Tem bebês que não fazem. O bebê, ele manifesta o seu sofrimento, o que ele precisa manifestar através do corpo, exatamente porque ele ainda não tem a palavra, né? Então, isso é algo bem interessante da gente, quem trabalha com bebê, a gente vai se conectando ao ciclo do bebê e ao corpo do bebê, e a gente logo vê quando algo não vai bem, né? Então, eu não sei com quem que eu estava falando aqui, que foi a primeira vez que eu deixo minha filha, tal, e aí ela fala, ela se acredita que ela está com febre? Eu falei, acredito, né? Então, é muito comum, né, gente, quando a gente vê os bebês passando por grandes rupturas e grandes mudanças, eles normalmente manifestam algo no corpo. Febre, uma alergia, né, a dermatite atópica, refluxo. Ninguém falou refluxo, mas os bebês, né, vomitam. Quem nunca levou um jatão, né, de leite? Enfim. Então, quando a gente pensa no acolhimento de bebês, a gente está pensando... Só voltando, Então, assim, eu acho que a gente quer que vocês saiam hoje daqui entendendo o bebê em toda a sua complexidade e pensando que, como sujeito de direito e de história, ele merece respeito, né? E o que eu acho que é respeito para os bebês acolhidos? Acho que tudo que a gente vai falar, vocês vão ver traduzidos na prática, né, da Shirlene e da Júlia, como a gente respeita o bebê desde a gestação, nascimento, separação com a mãe e depois acolhimento e separação dessa família acolhedora. Aqui a gente pode também pensar no acolhimento institucional, né? Então, o título, né, de hoje, nem lembro qual é, acolhimento de bebês, mas transições seguras, era isso, né? O bebê não se o bebê não é objeto e ele merece respeito como qualquer ser humano, ele não pode ir de um lugar para o outro, de um dia para o outro, né? Ele não pode ser transferido de instituição de acolhimento às pressas.
ele tem direito a ter seus pertences e seus objetos, ele tem direito a carregar a sua história e a história da sua família, né? Então, a gente ir mudando a lógica. Um bebê não é um pedacinho de carne que a gente vai indo para um lado e indo para o outro, né? E nem vou falar, né, gente? Todas as pesquisas sobre desenvolvimento do bebê que a gente tem, eu só quero comentar aqui. Vamos me controlando o tempo, tá? A gente tem as pesquisas mais recentes da neurociência, né, que nos mostram com imagens o desenvolvimento do bebê que passou por adversidades, né? Então, acho que isso trouxe uma força para esse movimento. Mas a gente tem, desde a década de 40, 50, psicólogos e médicos, isso mais na Europa, né, assim, no pós-guerra, que viam essas grandes instituições, tipo essa, e começaram a ver sinais nos bebês que preocupavam, né? O Spitz, na França, foi um pesquisador, depois Bowlby, outros, o próprio Winnicott, que era um psicanalista da Inglaterra, foram vendo sinais. Então, o que acontecia? Assim, bebês que estavam nessas grandes instituições, muitos morriam, e eles tinham comida, tal, morriam, não sabia direito o porquê. Muitos paravam de comer, não aceitavam leite, muitos ficavam se balançando para cima e para trás, batiam a cabeça, vários sinais de sintoma, muitos ficavam apáticos. Então, desde lá, se percebe que, bom, isso tem algo que não está indo bem quando a gente recebe um bebê assim, quando a gente recebe um ser humano que acabou de nascer, acabou de vir para o mundo, né, dessa maneira. Isso não é um hospital. Então, foi assim que a gente acolheu os bebês, né? Os bebês objetos, né? Então, essa é uma foto muito icônica, né? Ela do Sebastião Salgado na Sampaio Viana, que é essa grande instituição que ficava no Pacaembu, em São Paulo, aqui capital. E esse era o solário, onde os bebês ficavam tomando sol, assim. O que falta nessa foto? Investimento, falta tudo. Falta um adulto, né? Eu acho curioso que os bebês estão aí em todas, né? Falta adulto. Tinha outras fotos, mas tinha uma que eu achei tão pesada que eu decidi não colocar. Porque era uma enfermeira dessas meio... Acho que essa foto não é do Brasil, mas com um uniforme de enfermeira e dando uma mamadeira num troço, o bebê deitado, e ela encaixava a mamadeira num negócio para o bebê mamar sozinho no berço, né? Isso acontecia, porque não tinha como cuidar. Essa unidade acho que chegou a acolher 600 crianças pequenas, né? Assim, era impossível. E eram, enfim... E aí a gente vem e se depara depois, hoje em dia, com isso, que é uma família acolhedora do DF, né, Judo? Está aqui? Ah, boa. Com isso. E aí eu penso que, bom, a gente caminhou bastante, né? E essa imagem nos diz de um acolhimento que, de fato, valoriza o bebê pelo sujeito de direito que ele é. Né? Então, assim, é claro, né, gente? Acho que todo mundo hoje em dia sabe que um bebê não pode ficar nessas condições, né? Que ele precisa de um adulto cuidador, ele precisa de um vínculo afetivo. Mas eu acho que hoje a nossa ideia é trazer além um pouquinho. Algumas outras provocações para vocês, para a gente pensar, bom, que lógicas a gente continua reproduzindo e como a gente ainda pode melhorar a maneira que esse bebê é recebido no mundo. Que mundo é esse que a gente vai apresentar para o bebê quando ele nasce? Um bebê que, muitas vezes, né, mas enfim, no nosso caso que a gente vai falar, vai ser separado da sua mãe logo que nasce. Que é o caso, pelo menos eu trabalho em São Paulo, na cidade de São Paulo, e é o caso de muitos bebês que chegam para o acolhimento. Eu sei que não é sempre assim, mas assim, muitos na cidade vêm direto da maternidade.
muito pequenininhos. Então, pensando... Já vou acabar. O Palácios, acho que falou ontem, né, do que então precisa um bebê. A gente vai falar mais sobre isso, mas assim, acho que coloquei algumas coisas que eu acho fundamental, né? Ele precisa de alguém que se ocupe dele. Quem vai ser, não me importa. Precisa ser a mãe? Não, acho que não precisa ser a mãe. Ele precisa de um adulto que se ocupe dele, um adulto que fique, como o Palácio falou ontem, né, alguém falou, apaixonado por ele, né, que seja louco por ele, né, dessa loucura necessária que alguns psicanalistas falam. O bebê precisa de alguém que fique meio louco por ele, não importa quem. Ele precisa, então, de vínculos afetivos e adultos disponíveis para estar com ele, para conhecer, para ver quais são as necessidades, os sinais, quem é esse bebê, né? E ele precisa de estabilidade, isso no acolhimento ainda mais, né? Então, assim, há uma instabilidade que é inerente ao processo de acolhimento, então ele está num lugar e vai para outro, isso é o que funda o acolhimento, mas a gente precisa garantir que ele esteja num ambiente estável o máximo possível. E por isso que o Serviço de Família Acolhedora tem um plus, né, no acolhimento de bebês, porque ele acaba fazendo com que o bebê tenha cuidadores fixos. Por mais que o abrigo seja muito organizado, os educadores trabalham em turnos, eles não estão sempre lá, então eles mudam. Está um dia e depois não está, está um dia depois não está. E isso para o bebê implica um desafio maior. Ele precisa que seu tempo seja respeitado, e tempo de ciclo de fazer as coisas, de comer, de tal, e o tempo quando a gente pensa nas despedidas e nas transições. E ele precisa de um senso de continuidade de ser. Ele precisa de uma narrativa. Que história a gente vai contar para esse bebê? Né? Quem é esse bebê e quem é essa família? Então, o bebê precisa ser inserido na sua história, né? Numa história que é só dele. Isso eu acho bem importante. Xi. Então, aí a gente começa a pensar, né? E quando começa a história de um bebê? É quando ele nasce? É quando ele começa a interagir, que nem o menino da história, com o mundo, né? Com esse ar que ele antes não precisava respirar e agora respira, com sons, com cheiros. Não. A história do bebê começa muito antes, né? Então, a gente tem ouvido falar aqui, eu ainda sinto falta de ouvir mais falar ainda, das famílias de origem, né? Porque de onde que vêm os bebês que estão no serviço de acolhimento? De onde vêm os bebês que vão para adoção, né? E a gente vai falar um pouquinho disso, né? Como ela me apresentou, eu trabalho na saúde, na Secretaria de Saúde do DF, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso com uma história, né? Que era uma vez, mas não era uma vez, que é uma história semelhante a muitas histórias, mas é uma história fictícia aqui, produzida, mas muito semelhante a muitas histórias que vocês também devem conhecer, né? A história da Teresa. Após o assassinato da mãe pelo próprio companheiro, a Teresa, aos 5 anos de idade, passou a viver em várias casas, né? E ter mais na adolescência a exploração do seu trabalho doméstico. Na adolescência, ela começa o uso de álcool, outras drogas, começa a fazer fugas de casa, ficar na rua, conheceu um rapaz na adolescência, teve um primeiro filho e, ao longo da sua história, ela viveu relações de violência, teve 3 filhos que foram criados pelas avós paternas e pela avó materna também, né? Na historinha acho que tinha isso. Na 4ª gestação, depois de passar por um monte de coisas já, a Teresa, que estava em situação de rua, que tinha desenvolvido um adoecimento físico, percebe, não vou conseguir ficar com esse bebê, vai ser mais um bebê que eu não vou ficar, então vou entregar legalmente para adoção. E até o momento do parto, ela estava certa dessa decisão. Disse que não queria ver bebê e que não queria amamentar. E é aí que a gente encontra a Teresa no hospital. O que o Estatuto diz? Né? Vocês já sabem, né, que toda gestante que manifesta entregar o seu filho para adoção, antes ou logo após o nascimento,
será encaminhada à Justiça da Infância e Juventude. O artigo 13, no parágrafo 1, fala a mesma coisa, só que tem um aposto que é sem constrangimento, né? É interessante ter que ter esse aposto, né? Então, a gente vai pensar quais são as intervenções desejáveis a serem feitas com Tereza. Então, a gente coloca aí, seja no hospital, seja na UBS, onde ela fez um pré-natal, que no caso ela não tinha feito, seja um conselheiro tutelar, ou qualquer agente público que encontre Tereza e Tereza manifeste esse desejo, olha, eu não vou ficar com o bebê. O que é que ela tem que fazer? O que é que o profissional tem que fazer? O mínimo. Acolher o desejo dela sem julgamento. Né? Então, não dizer se ela está certa, se ela está errada. É isso. Eu gosto muito da definição de empatia, que empatia é acolher o que é. Não é nem concordar, nem discordar. É simplesmente acolher o que é. O que é a realidade para aquela mulher a partir da história de vida dela. Né? No caso de um acompanhamento no pré-natal, escutar, dar suporte à decisão. Hoje, na mesa que a gente estava pela manhã, foi muito interessante os trabalhos, né? E, assim, tudo que a gente está ouvindo aqui, né, gente, é um seminário muito rico, mas o quanto que é importante para essas famílias terem as suas histórias escutadas, acolhidas, sem julgamento, né? Muitas histórias de violências institucionais, de violências promovidas pelo Estado, né? De espaço de assujeitamento dessas famílias, né? Como é que nasce um bebê sujeito de uma família sujeitada pelo Estado? Né? Então, essa importância de escutar, de dar suporte à decisão que ela precisar, seja de entrega ou não, né? De orientar a equipe de assistência ao parto sobre o desejo dela, da gestante, no momento do parto, se ela vai querer amamentar ou não, se vai querer ver o bebê ou não. Né? Isso tudo, lembrando que ela pode mudar de decisão. Né? Quantas de nós aqui tivemos em algum momento da vida uma decisão e pouco tempo depois, antes de concretizar a decisão, a gente voltou atrás. Seja a compra de um carro, seja um casamento, né? Seja a comida que a gente vai comer, né? No almoço elas ficaram rindo que eu não ia comer feijoada e acabei comendo feijoada. Né? Eu disse, gente, mas é isso, sou metamorfose ambulante. Né? Então, assim, essa possibilidade de mudar de ideia, e o ECA permite isso a ela, né? E dela querer amamentar, querer, né? Mas é importante ter esse registro. Até então, nesse processo da entrega, o que ela quer? Como que ela quer que a equipe do hospital se comporte? Uma vez, eu não sei se tem mais gente aqui da saúde, uma vez que quando a gente fala de humanização do parto, eu tenho discutido isso com a Andef, a gente fala de humanização do parto para mulheres que querem ficar com o bebê. Não tem nada de humanizado. Se você pega a orientação do parto humanizado no SUS, não tem nada de humanizado para uma mulher que está num hospital para realizar um aborto legal ou que está para ter o bebê e quer entregar o bebê para adoção. Nenhum dos procedimentos orientados é humanizado para essa mulher, porque pode ferir o desejo dela, por exemplo, de não ter o contato pele a pele, de não ter a amamentação na primeira meia hora de vida, né? E, obviamente, como diz o ECA, encaminhar para a Justiça da Infância e Juventude. Então, são o mínimo de orientações indicadas a essa mulher. Eu estou no botãozinho errado. Então, mas o que acontece com a Tereza? Né? Por isso que eu estou aqui, para pensar a humanização do nascimento de forma singularizada. Claro, quando a gente tem políticas, protocolos, são gerais, mas a gente não pode perder o singular. Né? O que acontece com a Tereza? Após o parto, a bebê lhe foi apresentada, a enfermeira insistiu na amamentação e Tereza desistiu da entrega. Percebeu que não se tratava de um desejo, mas apenas o medo de ser privada da convivência com o bebê, repetindo a história que ela já teve com os outros filhos. Aí a gente pode pensar ali, então foi bom o que foi feito, não foi? Foi? Não foi. O fim justifica os meios? Como é que é? O que a gente pensa, né? A Miriam Segers Stuart tem essa frase, né? Que o que acontece para a mulher após o parto não é de forma alguma um radioso paraíso com o qual a lenda anuncia a chegada do bebê. A fragilidade psíquica pós-parto é uma realidade. Quem lida com gestantes e puérperas, qualquer intervenção do profissional ela é muito delicada. O resultado foi que Tereza ficou com o bebê, né? Só que o que poderia ter sido feito de diferente que não fosse vivido por ela e pelo bebê como uma violação? Por que eu estou falando dela e do bebê? Gente, eu estou brigando com os botõezinhos aqui. O que eu quero? Porque eu estou meio, né, deslegue, sei lá.
O acompanhamento psicológico, que está no artigo 8 do ECA, né? Isso só caso alguém não saiba, eu acho muito importante sempre ressaltar que tem no parágrafo 5º que esse acompanhamento psicológico também se destina a gestantes ou mães que desejam entregar o seu filho para adoção. Né? Então, é muito importante a gente entender que o que poderia ter sido diferente, que não aquela intervenção logo pós-parto. A escuta dessa mulher no pré-natal. Né? O cuidado com ela durante esse período para ela amadurecer a decisão. Gente, é uma decisão para a vida toda. É irreversível, é irrevogável, né? A entrega para adoção. Então, todos nós que tivemos decisões difíceis, a gente não tomou de uma hora para outra essa decisão. A gente pensou, conversou com alguém, aí conversou com outra pessoa, a pessoa falou outra coisa, a gente pensou mais um pouco. Não é isso, gente. Por que essas mulheres têm que decidir de uma hora para outra se vai ficar com o bebê, se não vai ficar com o bebê? Né? São pressionadas a amamentar, são julgadas no hospital porque não quer amamentar, né, mãezinha? Né? Vai deixar o bebê com fome, mãezinha? Gente, que frase violenta, pesada é essa, né? Então, eu tenho falado que a gente tem que negociar os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres com o direito da criança e adolescente. Não são direitos opostos, né? O Winnicott fala disso. Não existe um bebê sem a mãe. Então, não existe um direito de criança e adolescente sem direito sexual e reprodutivo das mulheres. Então, como negociar isso nos diferentes âmbitos, né? Essa lógica dos direitos, do cuidado com o bebê e com a mulher. Cuidar de um não é descuidar do outro, bem pelo contrário, né? Então, pode passar. Então, Tereza teve cuidados humanizados e singularizados, né? Uma assistente social, mediou uma vaga na internação na comunidade terapêutica, que atendia a mulher e os filhos. Mãe e filhas ficaram internadas 15 dias no hospital, nos quais a bebê foi amamentada de maneira exclusiva pela sua mãe, que exerceu cotidianamente o seu cuidado. O que você tem aí no hospital? Uma profissional que apostou no desejo da mulher, que ela queria ficar com o bebê, e foi acompanhando esse processo de maternagem dessa mulher, né? E o vínculo, pelo que se pareceu, estava sendo estabelecido, que é claro, né? Se essa mulher ainda não tivesse ido à vara da infância, ou se já tivesse ido, ela teria que se comunicar ao juízo, né? Que a desistência da entrega para adoção, né? Toda aquela questão que o Estatuto coloca. Mas no caso da Tereza não tinha ainda. Então, assim, há de se acompanhar para ver se esse desejo da entrega era um desejo genuíno, se não era, né? E, às vezes, é muito pouco tempo que se tem, porque o hospital não é um espaço seguro do ponto de vista de biossegurança para ficar uma mulher e um bebê que não tenham necessidades clínicas, né? E assim foi. Então, Tereza tinha a possibilidade de receber alta no seu bebê. Pero, vamos ver o que aconteceu. Bom, o ECA fala, né, da hipótese de desistência manifestada em audiência ou perante a equipe interprofissional da Justiça, pelo que eu entendo, da entrega da criança após o nascimento. A criança será mantida com os genitores e será determinado pela juíza da infância e juventude o acompanhamento familiar pelo prazo de 180. Essa última resolução do CNJ, acho que ainda traz uma outra nuance, que agora eu não vou lembrar de cabeça, mas que fala sobre essa possibilidade Bom, depois eu leio, porque é bem interessante. Eu acho que traz um outro cuidado muito interessante nos casos de desistência. Pode passar. Mas o que aconteceu com Tereza? Foi determinado o acolhimento sob a justificativa de haver possível risco da infante, em face ao histórico de uso de drogas da genitora e da ausência do suposto genitor, por não haver nos autos informações suficientes acerca da familicência e de familiar que tem interesse em se responsabilizar pela infante. Então, a mãe não podia se responsabilizar, segundo a Justiça, por esse bebê, né? Então, é aquilo que a gente tem visto em muitas palestras, dessa pessoa ficar impregnada pela história dela. Ela não tem nenhuma possibilidade de construir uma outra história, né? Um pouco do que Foucault já discute sobre a vida dos homens infames, né? Bom, o que poderia ter evitado o acolhimento do bebê de Tereza, né? A escuta empática e qualificada durante o pré-natal, realizado por psicólogo assistente social, uma compreensão do histórico gestacional, perdas, cuidados, como que foram essas situações em que o bebê foi levado, foi cuidado por outra família, como que se deu, né? Foi por uma falta de cuidado dela, ou se isso foi ela acionando a rede dela para um cuidado com esses bebês, né? Os dados socioeconômicos, a história de vida, então o genograma, a ecomapa são alguns instrumentos que a gente tem
sugerido que ajudam e possibilitam essa visualização de uma dimensão transgeracional que sim pode se evidenciar riscos, fatores de riscos presentes na história dessas mulheres, né? A história da gestação atual, a relação do bebê, relação com o bebê, a rede de apoio, né? Hoje também a gente ouviu, né? E vocês devem ter isso na prática de vocês, a quantidade de acolhimentos que se dão, ainda que em oposição com a lei, por questão de pobreza, né? Então, conhecer a história dessas gestantes, ouvir, colocá-las no lugar de quem pode dizer sobre si e não só ser descrita pela sua própria história, né? É como se elas tivessem sempre que repetir, elas estão sempre naquele lugar que uma vez elas ocuparam e que às vezes que não é dado a elas uma escuta diferenciada e qualificada. É disso que a gente está dizendo, que se poderia ter evitado acolhimentos, né? Tanto do bebê dela quanto de outros, né? E aí, para fechar, acho que a minha parte, eu acho que eu fecho minha parte agora, viu? Tem mais um? Que isso que Lara estava falando, do bebê como sujeito de direitos, né? E a Miriam Seger, mais uma vez, ela fala o quanto que é importante isso que a gente trabalha, né? Que não manter referências pré-natais que antecedem o nascimento e minam a segurança interior do bebê, não fazer o esforço para manter referências pré-natais que antecedem o nascimento, acho que tem uma vírgula aí, mina a segurança interior do bebê que vive seus primeiros momentos no mundo. Então, a gente não está falando de uma supremacia do biológico, a vinculação por adoção, de forma alguma, mas a gente não pode negar que existe uma história, né, que essa criança ela vem inserida na história da Teresa, esse bebê que nasce ao mundo. E o que disso precisa ser contado, ainda que Teresa tivesse decidido entregar o bebê ou tivesse a perda definitiva da guarda desse bebê, o que precisa ser contado para esse bebê? O que precisa ser dito para ele sobre a sua história? O que precisa ser dito quando Teresa vai ter alta e ele vai ficar no hospital? O que precisa ser dito quando ele vai ser inserido numa família acolhedora? Mas precisa dizer para o bebê? Sim, é isso que a gente está aprendendo, né? É isso que psicanalistas já dizem há muito tempo. Que o bebê, ele escuta, ele vive pelos comportamentos, como a Lara falou, ele manifesta uma acomodação, uma realidade, ou uma recusa àquilo que não está sendo dito para ele. Aquele deslocamento rápido de lugares, né? Que muitas vezes é isso que esse bebê objeto que, infelizmente, ainda está presente nas nossas práticas. O contexto, talvez, do acolhimento mudou, mas as práticas são muito objetificadoras dos bebês. Não precisa de estágio de convivência com o bebê. O bebê fica 6, 8 meses na família acolhedora e depois vai para uma outra família sem ninguém falar nada para ele, sem ele se despedir dessa família. Eu não sei vocês, mas quando eu estava voltando a trabalhar, o que eu falava para os meus bebês? A mamãe vai, né? Comecei a trabalhar, a mamãe vai ficar fora, mas no final do dia a mamãe volta. O que eu estava falando para eles? Está ajudando eles no processo de transição. Por que os nossos bebês acolhidos, ou que supostamente serão entregues em adoção, não precisam ser proprietários da sua própria história, né? Então, para fechar... Então, estou saindo do hospital, depois eu vou voltar a falar um pouquinho desse lugar de supervisora da equipe família acolhedora, né? Isso que Lara falou, né? O que é mais fácil trabalhar com os bebês, em alguma medida, mas, por outro lado, parece que mobiliza alguns afetos profundos, né? Então, quais cuidados necessários na transição do hospital para a família acolhedora? Então, se a mulher desejar, por que eu falo isso no hospital ainda? E a gente está com esse empenho no DF da gente discutir isso dentro da saúde. Porque às vezes pode ser o último contato dessa genitora com esse bebê. Pode ser que não, mas pode ser. Então, dá oportunidade para a saúde mental dela, inclusive, né? Ela quer deixar uma carta, ela quer deixar um vídeo, ela quer deixar alguma coisa para esse bebê que ela está entregando para adoção, se é um caso, né, de entrega. Ela quer se despedir, né? Porque tem alguns hospitais que é isso, vai entregar para o bebê, separa a genitora do bebê e a genitora não pode nem chegar perto. Calma aí, gente. Não tem nenhum juiz dentro do hospital, né? Ela tem direito de ficar olhando o bebê. Se ela quiser, ela pode amamentar o bebê.
Não tem impedimento, a não ser que tenha já uma orientação anterior, porque essa mulher estava na verdade da infância, e assim se entendeu que ela é maléfica para o bebê, ok. Mas, em via de regra, não é isso. É uma mulher que está ambivalente, porque ambivalência e gestação parece que é sinônimo, em relação àquele bebê, pensa em entregar o bebê, mas quer amamentar, quer cheirar, quer tirar foto. Pode? Pode, gente. É o bebê dela, até o momento que ela fala que ela quer entregar para adoção e que seja definido em audiência, ela pode. Não vai fazer mal. Ah, mas aí ela vai vincular e vai ficar pior? Vai, gente, é mais fácil a gente despedir de quem a gente é vinculado do que de quem a gente não é vinculado, né? Então, vai ter luto? Vai ter luto. Vai ter dor? Vai ter dor. Como é que a gente vai pensar na qualidade de existência psíquica para um bebê se não tem vinculação, se não se nomeia aquele bebê? Então, ela tem isso também na nota nessa resolução do CNJ, eu achei fofo, lindíssimo. O direito da nomeação, da genitora nomear o bebê, gente. Não é o fulano de tal, como é? O Paulo de tal, que o Jesus falou, que eu nunca... Alguém falou, não sei, todo mundo está falando coisas tão lindas. Então, a importância dessa despedida, a importância da equipe registrar tudo isso o mais claramente possível no prontuário, sem juízo de valor, né? Com as frases literais. Então, na minha prática, eu peço, quando a genitora quer escrever a cartinha, ela escreve, quando ela não quer, ela dita e eu escrevo. Fazemos um relatório para a infância e da juventude, literalmente, a cartinha, abre aspas, disse, após ser oferecida a possibilidade de deixar uma cartinha para o bebê, explicado artigo 48 do ECA, que dá o direito ao bebê de conhecer a sua história, a genitora, né? Então, literalmente o que ela falou, nas palavras dela, né? Informar sobre os cuidados, né? Quando a equipe ou do Comissariado da Justiça ou o próprio programa vai buscar o bebê no hospital, informar sobre todos os cuidados, intervenções no ambiente hospitalar. Como que é esse bebê? Esse bebê é um bebê que dorme o tempo todo, é um bebê que não dorme de jeito nenhum, né? Que tipo de leite que ele está adaptado, né? Teve algum procedimento, tem alguma medicação que ele tome. Esse bebê não pode chegar, né, espero que não numa instituição de acolhimento, mas se for ou numa família acolhedora, sem informações de como é que cuida, o que esse bebê precisa, que bebê é esse na sua singularidade. Ele teve alergia a um tipo de fralda, não teve? É um bebê que ficou sob luz muito tempo, ficou lá na fototerapia por icterícia, que costuma deixar o bebê mais irritado. É um bebê que está hipotônico, é um bebê... Adaptou alguma mamadeira, não adaptou, estava sendo só amamentado no peito, é a primeira vez que ele vai ser alimentado sem ser no peito. Entende? Tudo isso faz muita diferença em relação a como que a gente vai cuidar desse bebê. Que bebê é esse? Né? Isso é a história dele. É uma historinha que acabou de começar, mas é a história dele. Né? Acho que é isso. Passar. E aí, bebê saiu do hospital, a genitora fez a despedida e chegou no programa Família Acolhedora, a Júlia recebeu. Mas antes da Júlia receber, eu, a Lara e a Chilene, a gente tem um artigo agora que está na revista que foi lançada aqui na Vesta. E a Lara brilhantemente lembrou que a gente tem alguns depoimentos, né, nesse artigo. E aí, para ilustrar isso que a Chilene traz da carta, né? Então, vou ler 3 trechinhos breves para vocês. Queria dar meu filho para uma pessoa certa. Não foi por vontade própria. Eu estou com o coração apertado. Meu filho ou filha, não sei se você poderá me perdoar algum dia por eu ter deixado você na adoção, mas quero que você saiba que eu não tinha condição de cuidar de você. Eu era muito nova, eu só tinha 15 anos, e foi uma gravidez não planejada. Naquela época, não dava para ficar com você. Espero que você seja muito feliz com sua nova família, que eles possam te amar, te dar todo o carinho do mundo. Sou sua mãe biológica. Quero te contar que o nome do seu pai biológico é tal. Espero que não sinta tristeza por não termos ficado com você. Não temos condições porque estamos com problemas. Desejo que Deus sempre esteja com você e com aqueles que estejam ao seu lado. E por último, como queria ter você em meus braços agora. Mas seria muito egoísmo meu
com você, pequeno, pois sei que Deus tem um futuro melhor para você com seus futuros pais. Você é um milagre que todos queriam ter por perto. Nunca esqueça o quão precioso você é. Me perdoa por qualquer sentimento que possa lhe fazer triste, meu amor, mas eu não sou digna em ter você do meu lado. Oramos por você todos os dias e assim continuaremos até o último suspiro sobre a terra. Você será muito feliz. Te amamos eternamente. Então, a gente traz esses trechos, acho que quando a gente começa, né, quando a Chilene começa a falar, onde começa uma história? Uma história começa aonde ela começa a ser contada. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente escuta, porque é o que a gente vai poder transmitir. E transmissão é constituição psíquica. Então, quando eu recebo um bebê, né, lá no serviço de família acolhedora, e é muito disso que a gente quer falar, né? O que é o acolhimento? Quais são as transições? Eu vou pensar em detalhes, né? Então, como se recebe? O primeiro atendimento ao bebê, ele é antes do bebê chegar. Ele é quando o telefone toca, quando o e-mail chega e fala, existe um bebê, ele se chama tal, a situação é tal. Você tem uma família para acolher esse bebê, né? Esse é o primeiro atendimento. Ele não é pessoal, mas eu já estou atendendo aquela demanda. E a maneira como eu olho para ela já dá uma diretriz do que vai ser feito. Porque eu tenho que refletir e pensar sobre quem são as famílias que acolhem bebês. Isso foi lá na minha formação de família acolhedora. Quem são as famílias que acolhem bebês? Tem uma diferença entre uma família que acolhe um bebê e uma família que acolhe uma criança de 2 anos? Tem uma diferença entre uma família que acolhe um recém-nascido e uma família que acolhe um bebê de 10 meses? Isso vai ser pensado durante a formação e nas entrevistas. Então, a gente vai pensar na disponibilidade de tempo dessa família, nos processos afetivos que essa família passou, se ela teve alguma perda neonatal recente, se ela tem experiência com bebês. Ela precisa ter experiência com bebês? Não necessariamente, mas ela tem que estar aberta para escutar o que é cuidar de um bebê, né? A aprender, a não achar que é instintivo, intuitivo, né? Sair um pouco desse mito, né, que a gente escuta muito. Não, cuidar de bebê é assim, intuitivo. Gente, me trucaram nessa quando vieram. É intuitivo. Gente, não é intuitivo, não, tá? Tem umas pegadinhas aí no caminho. Então, a gente começa a receber esse bebê pensando quem são as famílias que acolhem. E para um bom acolhimento... Posso pegar? Acho que eu prefiro aqui. Prefiro. Então, isso tem a ver com informar o que é importante para o acolhimento. A Mariana falou uma coisa hoje de manhã, que é a gente sempre trabalha com a verdade, né? E isso dá o tom do acolhimento para o bebê. E para todos os acolhimentos, eu acho que para as nossas vidas, né? Então, eu não posso expor aquilo que é sigiloso, mas eu não vou omitir uma informação ou mentir sobre algo que eu sei para uma família que vai acolher. Tem informações que são relevantes para o acolhimento. Então, assim, um bebê que ficou muito tempo em internação, né? Como foi o caso da Tereza, não foi muito tempo, mas ela ficou ali 15 dias internada com a mãe, né? No nosso caso fictício, que poderia ser 1000 casos, mas é um pouco de cada caso. Saber que ela ficou com a mãe e que ela estava em aleitamento materno, essa família que vai acolher precisa saber disso para entender que ela pode ter uma rejeição ao leite, né? Para entender que talvez ela vá ter as primeiras noites de sono mais agitadas, que ela pode... Então, assim, isso já é receber um bebê. O telefonema e a sensibilização que você faz da família acolhedora para recebê-lo e preparar a sua equipe técnica e tentar manter uma boa ponte com a equipe que estava anteriormente com esse bebê, com a equipe do hospital, e saber quem que era a técnica, né?
Às vezes isso não é possível porque muitas vezes quem traz o bebê são os comissariados, os conselheiros tutelares, e a gente precisa de uma sensibilização em rede para quando faz o trânsito para a equipe, ter o contato de quem estava antes ou ter as mínimas informações, tá? E aí a gente vai pensar qual que é o lugar da equipe técnica nesse acolhimento. E aí é muito comum essa fala, né? É fácil acolher bebês. E esse mito vai respingar na atuação técnica, né? Porque eu não sei nos lugares de vocês, né? Aqui a Shirlene está no DF, a Tati está no DF, a Mariana esteve no DF. Tem uma briga para acolher as crianças. Tipo assim, todo mundo quer acolher as crianças, os nenenzinhos pequenos, ninguém quer acolher os adolescentes. Estou mentindo? Na cidade de vocês também é assim? Gente, eu preciso do microfone? Preciso, né? Ah, tá. Desculpa aí. Então, essa fala é muito comum. Todo mundo quer os bebês. Todo mundo quer acolher os bebês. Ah, porque é mais fácil. É mais fácil por quê? O bebê ele requer proximidade e atenção. Uma equipe que vai achando que é mais fácil pode passar desatenta e não implicada sobre os efeitos que o acolhimento de um bebê pode ter, inclusive sobre o que a Shirlene vai falar daqui a pouquinho, no finalzinho, sobre os efeitos pessoais na equipe. Estar com um bebê vai mexer no nosso bebê. Se tem uma certeza que eu tenho é que cada um de nós aqui foi bebê, e foi criança, e foi adolescente. Essa certeza eu tenho. E quem que falou do passado? Hoje alguém falou que o passado não passa. Foi o Henrique? Foi. Que o passado não passa, né? O passado vai se amontoando. Então, nas nossas histórias, na atuação técnica, esse bebê comparece. E um técnico que vai desavisado achando que é fácil atuar com o bebê, ele facilmente se embola nessa história. Porque nós somos seres de história, elas nos constituem, e cuidar da narrativa sendo escrita é cuidar do desenvolvimento como um todo. O desafio do olhar cultural acerca dos primeiros cuidados, porque existem limites entre a política pública e escolha pessoal. O que eu quero trazer aqui? A gente precisa entender que nós somos escritores de história. Então, o hospital registra, o tribunal registra, o conselho registra e o acolhimento tem que registrar. E a gente tem que escrever um relatório, fazer um prontuário, pensando que não é para nós, não é para o promotor, não é para o juiz, é para este bebê que vai um dia ter acesso a esse prontuário. É para a família que vai receber esse bebê de volta, ou para a família que vai adotar esse bebê, que tem direito a essa história contada, porque o tempo de acolhimento ele não é um tempo de pausa, ele não é um tempo de limbo, ele é um tempo de atividade. E nesse primeiro tempo da vida, é diferente um mês na minha vida e um mês na vida da filha da Tereza, que tinha 15 dias. Um mês na vida de um bebê é uma vida, tá? E isso tem uma história. Então, tem uma coisa... Tem uma das cartas que uma família acolhedora escreveu, que eu acho que é simples, ela é meio batida, assim, mas ela é muito bonita, que quando essa bebê foi adotada, e quando ele vai entregar ela para a família que adotou, a mulher que fez a entrega não quis registrar, não quis escrever, e a gente respeita esse direito, né? Mas aí os acolhedores fizeram uma carta falando da coragem dessa mãe, dessa mulher, né? Que ela teve coragem, que ela enfrentou um processo muito difícil, escreveram numa linguagem infantil. E isso é a possibilidade de transformar o abandono em cuidado. Então, cuidar deste começo, de falar foi uma escolha protetiva e não foi um abandono, isso marca a constituição psíquica, tá? E aí quando eu falo do desafio cultural, é que além dessa marca da história, a gente tem uma marca que é uma marca
cotidiana, tá? Então, a Shirlene falou em relação aos processos de saúde que a gente tem diretrizes. A gente tem um manual de introdução alimentar do Ministério da Saúde. Nós temos, tá? Se a minha mãe lê o manual de introdução alimentar do Ministério da Saúde, ela vai rir, assim, porque quando eu fui fazer a introdução alimentar das minhas filhas, ela falou: ah, não, cadê o mingau? Cadê o liquidificador? Então, existe um cultural. E aí você está mexendo com cultural numa política pública. E aí você tem uma família da sociedade civil que vai executar uma política pública. E isso é um grande desafio, porque eu tenho que fazer certas orientações, mas eu não posso falar como é que você vai viver a sua vida. Vocês estão entendendo a delicadeza disso? Então, por exemplo, até o 1º ano de vida, eu me certifico que as famílias acolhedoras alimentem esse bebê com a fórmula que é orientada pelo Ministério da Saúde, pelo posto de saúde, tarará, tarará, tarará. Ok, né? Porque eu tenho ali, isso é uma norma rígida. Mas se ela dá a banana batida ou se ela dá a banana amassada, isso é complicado de eu incidir, né? Ó, gente, não pode dar suco até os 2 anos. Se eu falar isso, eu não tenho família acolhedora que acolhe bebê nunca mais. Então, a gente está aqui com essa delicadeza entre o cultural e o político. Tá? Voltando para a história de Teresa. Teresa possui referências escassas de cuidado parental devido à sua história de vida. Em uma das primeiras visitas de sua bebê, ela presenciou pela primeira vez uma crise de cólica. E isso a deixou extremamente angustiada. Nessa ocasião, ela disse que gostaria de dar um chazinho a Luana para a cólica passar. Nesse momento, coube à equipe orientar, sem desmerecer a sabedoria cultural de Teresa. Então, eu vou estar com uma família que tem ali uma crença muito enraizada dos benefícios do chá, que eu, enquanto técnica e profissional da assistência social, com uma formação em saúde, sei que o chazinho pode piorar ou não, mas assim, não posso deixar ela dar esse chazinho para uma neném de 20 dias. Então, aí eu tenho que incidir, mas sem desrespeitar. Tá? E esse trabalho técnico, ele tem uma relação com o tempo que é muito tensionada, porque os bebês têm uma temporalidade específica, que vão demandar esse olhar que é muito profissional e próximo. E aí eu preciso, como é o tempo das transições de um bebê, tá? Isso vai ser diferente. E isso esse é o grande drama, tá? Eu acho que aqui a gente pode sentar, dar as mãos e chorar, porque assim, este é o drama, tá? Como é que eu compreendo qual é o tempo do bebê? No caso da desistência, né? Quando a mulher ela desiste, por exemplo, da entrega, uma mulher que desistiu, e aí vem uma decisão judicial falando, ó, ela desistiu, acompanha aí para ver se a reintegração é possível. Ela amamenta. O tempo aqui, ele é muito precioso para a gente tentar preservar essa amamentação. Essa mulher que amamenta esse bebê e tem desejo de continuar amamentando, eu tenho que tentar garantir para ela visita quase que diária, dia sim, dia não. Né? Isso tem que ser levado em consideração no cronograma de visitação e na comunicação com o sistema de justiça. E o bebê só vai aparecer se a equipe, nós somos porta-vozes, né? A gente dá a palavra, colocar isso. E a gente tem que nos educar a colocar coisas cotidianas. Este bebê chora, este bebê acorda à noite, ele balbucia, ele tem uma naninha, ele mama de 3 em 3 horas. Isso precisa constar no processo. Por
Por quê? Porque isso vai justificar as nossas ações de transição. Como é que eu vou discutir e conversar com uma equipe, por exemplo, interprofissional de outros órgãos, do Conselho, da Vara, do Ministério Público, falar, ó, esse processo de visitação aqui já está bom da gente encaminhar para essa reintegração e não cabe a gente ficar patinando aqui. O que justifica isso é o bebê, ele tem que aparecer. Ó, esse bebê está em introdução alimentar, começou essa semana, eu não posso introduzir agora outro elemento novo. Não dá para fazer apresentação a postulantes para adoção agora no meio da introdução alimentar, né? Peraí, então vamos fazer assim, eu vou segurar a introdução alimentar uma semana para a gente fazer a apresentação agora para esses pais fazerem o processo de introdução. Então, é muito no miudinho. É em coisas que são básicas e constituintes de todos nós. Todos nós dormimos, todos nós, mais ou menos, né? Todos nós comemos, todos nós nos movimentamos. Então, é diferente pensar em um recém-nascido, num bebê que está começando a engatinhar e num bebê que deambula, tá? E aí, o papel do processo de visitação no fortalecimento do vínculo família-bebê, vislumbrando uma saída gradual. E é isso, a saída é gradual, no tempo do bebê. Não é de hoje para amanhã. A gente tem que observar o que ele nos comunica. E isso precisa ser escrito. Júlia, parece tão... Vou escrever que o bebê chora. Vou escrever que o bebê comia mamão e agora está recusando. Vou escrever. Vou escrever. Eu preciso escrever. Isso é o que ele fala. Isso é o que ele comunica. Isso é a linguagem dele. Se ele sorri, se ele não sorri, se ele mira o olhar, se ele já faz controle cervical, se ele já rola. Isso diz sobre um bebê. E eu preciso conversar disso com a família que está com esse bebê, tanto a acolhedora como a que deseja estar com ele de forma permanente, tá? Tereza, inicialmente, mesmo sem conhecer, rivalizou bastante com a família acolhedora. Passou a aceitar mais a sua presença quando entendeu que não havia interesse da família em ficar com Lívia. Era Luana e já virou Lívia, o caso fictício. Participou de oficinas promovidas pelo Serviço de Acolhimento e estabeleceu uma relação com a família acolhedora que foi importante no período de alta da sua comunidade. A gente tem que avaliar caso a caso, mas a família acolhedora é um potencializador dos processos, tá, de retorno ou de adoção, porque a família acolhedora conhece aquele bebê. A equipe técnica tem notícias, observa de perto, mas a família acolhedora, durante uma visita, ela vai escutar um choro e vai falar, isso é cólica, isso é fome, isso é a fralda cheia demais. E isso não precisa causar medo. Vínculos constroem vínculos, a gente não está disputando. É porque nós, adultos, a gente tem isso, né? A Lara é minha amiga, ela não pode ser amiga da Shirlene. Eu estou meio incomodada com essa proximidade, então eu acho que eu vou ficar aqui porque eu não quero. Vai atrapalhar, sabe? Porque eu quero a Lara para mim. A gente faz isso o tempo todo, a gente rivaliza nas relações. E isso para o bebê é muito ruim. Na mesa que eu estava de manhã, que eu estava coordenando, a gente falou sobre isso. Os adultos de referência serem referências um para o outro facilita a transição para o bebê. E facilita a transição da equipe. A equipe vai estar junto, a equipe não vai falar, ó, minha gente, vocês se virem aí, se... A equipe vai estar junto, mas são adultos cuidando, né? E a gente vê o tanto que é potente, que o afeto é potente e que isso facilita no processo de transição para o bebê, para a família que vai recebê-lo e para a família que está se despedindo, ainda que eles nunca mais se falem na vida. Essa família que se dedicou, ela vai estar mais... Tá tudo bem, tá? E essa família vai dar notícias importantes do processo de transição, tá? E aí, antes de passar para a Shirlene falar da supervisão,
eu queria falar isso, assim, a gente precisa reconhecer o saber dos acolhedores, tá? Aí vou contar um caso recente, em 1 minuto, para a Shirlene ter tempo de falar. A gente tinha uma família acolhedora que ela tem o jeito dela e ela é muito crítica, sabe? E aí a gente estava acompanhando um processo e ela falava assim, essa menina tá chorando muito, essa menina não sei o quê, essa menina não é assim, não. E a gente, será que ela tá empacando a saída dessa criança? Será que ela tá ali pondo pedra naquilo ali? E a gente ficou muito inseguro, né? A gente achava que o estágio precisava durar um pouquinho mais. O que aconteceu? Um tempo depois, deu errado o processo. Aquela bebê, de fato, estava contando uma coisa, e a gente, por medo da nossa relação com outros atores, a gente não bateu o pé. E aquela família sabia que tinha algo errado, porque ela via aquela bebê, ela escutava aquela bebê, ela ninava aquela bebê. E a gente passou por cima do lugar da família acolhedora enquanto extensão do corpo técnico, e não apenas como um voluntariado. É mais do que isso. É um olhar qualificado que nós ajudamos, pelos processos de formação, a qualificar. Eu só queria complementar uma coisa, Ju, que acho que talvez a gente... Enfim, muitas coisas para dizer, né, gente, em pouco tempo de minicurso. Leiam o artigo que a gente escreveu na Vesta. Mas fiquei pensando algo do lugar da família de origem, né? Assim, porque acho que nos casos dos bebês, a maioria das vezes, quando é um acolhimento direto da maternidade ou com um bebê pequeno, a família, a mãe, pai ou qualquer família que se apresente, eles nunca, às vezes, trocaram a fralda desse bebê, eles nunca deram leite para esse bebê, nunca deram banho nesse bebê. Então, também o acolhimento do bebê deve proporcionar que essa família tenha a oportunidade de cuidar do seu bebê, né? Porque, às vezes é injusto, né? Às vezes o que a gente faz de tá um tempo acolhido, aí vai reintegrar. E, né, mãe de primeira recebeu o bebê, nunca fez nada com o bebê, nem conhece direito o bebê, né? Então, acho que o serviço, eu sei que dependendo da estrutura é um desafio, mas a gente tenta. Onde eu trabalhava, um dia a gente já deu um banho no balde, assim, a gente falou, vamos pegar o balde, tem um balde, limpamos o balde, e a mãe deu um banho no balde. E deu tudo certo, assim, mas ela falou, eu queria muito dar banho na bebê. Eu falei, nossa, verdade. Você nunca deu banho na bebê, né? Então, que dê comida, que dê banho, que participe, isso é fundamental. Isso a família pode ajudar, né? Dependendo, se a gente avalia que é um bom relacionamento, a gente convida essa família acolhedora para mostrar como ela faz. Não seja presença, fala você. De mandar não, é assim... Não, é porque o que a gente está falando ainda que as famílias não se conheçam, que a equipe técnica ache que não dá, né, por qualquer motivo que seja, ainda se pode fazer uma conexão, né? Então, que, sei lá, a mãe dá uma roupinha e a família acolhedora veste essa bebê com a roupinha no dia da visita, para mostrar que essa roupinha está em uso. A família acolhedora escreve um bilhetinho para a família de origem toda semana, do tipo, essa semana sua bebê aconteceu isso, teve muita cólica, ou eu dei banana, ela amou, né? E essa troca pode acontecer mesmo que as famílias não se encontrem. Acho que era isso que eu queria falar só. Pode. Angélica, você quer conduzir as perguntas? Porque eu acho que essa discussão da supervisão pode acontecer nas nossas, né, de que maneira que as equipes são mobilizadas pelo bebê, como que o bebê nos toca e qual que é a importância da supervisão enquanto um amparo, né? Então, assim, a equipe técnica dá o suporte para a família acolhedora, que dá o suporte para o bebê, né? E quem que dá o suporte para a equipe técnica?
E aí não é um suporte técnico exatamente, né? A Júlia faz esse papel, né, de discutir como conduzir, como que vai ser o relatório. O meu papel como supervisora, a partir de uma escuta da psicossociologia, da análise de implicação, é dar o suporte afetivo para a equipe conseguir dar o suporte para essa família sem transbordar, né? Tanto para a família, quanto para a família de origem, quanto com o bebê, de que maneira que cada bebê e cada história de cada família nos toca e onde nos toca, e o que isso tem a ver com a minha história. Então, nossos encontros são quinzenais e a gente fala sobre os casos que estão pegando, né? E pega aonde? E pega diferentemente para cada pessoa da equipe, cada um dos casos, né? Então, ter esse espaço, né? Hoje o Carlos Henrique, né, falou um pouquinho desse lugar de supervisão também que ele faz em BH. Eu acho fundamental que exista em toda a equipe de serviço de acolhimento, seja institucional, seja família acolhedora, esse espaço para que a equipe possa falar. Gente, a gente está falando de coisas muito profundas. Ela estava falando assim, é uma coisa muito viva. Sim, é na carne. O bebê se constitui na pele. Não tem como a gente não ser afetado no nosso corpo, porque é no contato corporal que a gente acolhe um bebê. Quantos de nós, quando fragilizados, recebemos um abraço que nos acalma, nos acolhe, uma mãozinha aqui, né, assim, no ombro, que te faz sentar e falar, tá tudo bem. Né? Então, a gente não está falando só de procedimentos metodológicos, jurídicos, né, papelísticos, a gente está falando de carne, a gente está falando de afeto, a gente está falando de pele. E aí nos toca, às vezes, em coisas que a gente não tinha percebido, não tinha se dado conta, da ordem do inconsciente, que precisa ter um espaço para falar. Claro que um espaço profissional, né, as coisas mais profundas levam-se para análise, para terapia de cada um, mas tem um espaço para a gente compartilhar a nossa humanidade. A gente está falando muito aqui, né, do cuidado humanizado com os bebês, com as famílias. Gente, eu, né, dou aula falando que a gente não tem como tratar o outro como humano se a gente esquece o nosso humano. E o nosso humano é esse, o nosso humano é frágil, é vulnerável, é falho, né? Então, de que maneira que a gente também tem um espaço de acolhimento para falar da raiva que teve daquela família acolhedora, do preconceito, da agonia que está com aquela família biológica, com aquela mãe, que é uma dissimulada, né? Quanto a gente precisa extravasar isso aqui para isso não aparecer lá no relatório, né, amores? Né? O que vai ficar documentado. Então, a gente, né, fala para a gente poder se organizar e ver o que é importante para aquele bebê, para a história daquele bebê ser posta na escrita. Porque o que fica escrito vira prova. Né? A gente, enquanto profissionais, servidores públicos, a gente produz prova. Que alguém falou de manhã também. Gente, tantas falas maravilhosas que eu não sei. Que é isso, se você fala das ausências, né, e não fala aquele atendimento que a mãe foi, você está colocando foco nas ausências. Faltou 11, 10 vezes foi uma, né? Foi a fala de uma das apresentadoras hoje da manhã, não sei se ela está aqui. Né? É isso. O que a gente coloca vira né, fica firmado. E não significa que a gente não pode sentir outras coisas. E aí, o que a gente faz com o que a gente sente? Eu costumo falar com meus alunos de medicina assim, que não tem nada, e meus filhos também, a gente não tem nada de errado com o que a gente sente. A gente pode sentir tudo, a gente não controla sentimentos. O que é interessante é o que a gente faz com o que a gente sente. Esse é o pulo do gato. Né? O que eu faço com a raiva, o que eu faço com a irritação, o que eu faço com a descrença, o que eu faço com a impotência. Sentimentos que eu acho que você já sentiu em algum momento. Né? Então, o espaço da supervisão é um momento para a gente acolher esses sentimentos, ver o quanto que eles estão impactando na nossa intervenção, né? E o quanto que podem impactar no caminho que é feito, que pode ser resolutivo para a vida daquele bebê. Então, é isso, né? Tempo curto, né, pessoal? Dá vontade de ouvi-las mais e mais, né? Acho que quero agradecer muitíssimo Shirley, Lara, Júlia, por esse momento assim de tanta troca, de tanto compartilhar, né? De tanto cuidado, de tanta beleza em tudo que vocês trazem. E eu acho que fica muito evidente essa necessidade desse cuidado miúdo com o percurso, com as etapas, né?
desde a gestação e até esse trabalho com envolvendo toda a equipe técnica, né? Família acolhedora, e com cada etapa desse bebê, dessa família de origem. Estou muito rico, dá vontade de ouvir mais, viu? Muito obrigada. Mas eu acho que a gente precisa abrir a possibilidade das perguntas, né? Das questões, da necessidade do diálogo. Então, eu queria abrir para quem se sentir à vontade ou com a necessidade de fazer alguma pergunta, alguma colocação, fica à vontade. Você prefere escrever? Pode falar? Nós vamos fazer uma correria, gente. Leva o microfone de volta para você gravar. Pior que só. Não tem outro aqui. Olha aí, pronto. Você coordena esse... Acho que ela está escrita. Pronto. Boa tarde, gente. Eu me chamo Késia, sou psicóloga também da Paraíba, né? E atualmente assumindo a coordenação da família acolhedora, que a gente está ainda caminhando, né? Então, me chamou muita atenção a questão da transição, porque a nossa equipe é composta de mim, mais 2 colegas, uma psicóloga e uma assistente social, né? Equipe mínima, que também fazem função dublê no acolhimento institucional. E aí a gente sempre vê, né, Helena, a secretária nossa, quando chega criança é uma loucura, né? Aquela coisa assim, chegou um bebê, modifica a rotina da casa toda, né? E assim, me apropriando já da informação para quando chegar para a gente, né, na família acolhedora, eu queria assim, compreender um pouquinho dessa última fala de vocês, dos exemplos que a Lara deu, da transição nessa questão, que eu achei bem interessante, né, de escrever, da gente informar. Aí fica só uma dúvida, isso aí acontece já quando é autorizado pelo judiciário essa comunicação, essas comunicações entre as famílias, a família acolhedora e a família originária, né, entendendo que a rede socioassistencial está por trás para ver a possibilidade de reintegração, ou se também isso se dá para um outro processo de família extensa, ou até mesmo se for para adoção. O que a gente queria entender é porque lá as crianças que estão no acolhimento institucional, a gente não pode orientar que elas tenham esse acesso às crianças, nem de recadinhos, de nada, sem uma autorização do judiciário. Lá a gente A família de origem? A família de origem. Ela não pode, só a partir do momento que o judiciário autoriza, é que elas podem ter visita, que podem fazer uma ligação. Então, mesmo com a família, se ela tiver já na lista de adoção, tiver uma família inscrita, essa família também só pode fazer esse contato depois de ter uma autorização do judiciário. Aí ficou essa dúvida de como seria esse recadinho, a gente poder passar, dizer se o filho está bem, como era que a gente ia fazer isso, se podia ser sem essa autorização da justiça. Eu vou responder rapidinho, tá? Antes da gente passar. Se não, 2 coisas. Normalmente, se tem proibição de visita, a gente não pode, sem autorização, né, fazer encontros entre a criança e a família de origem. Se vem a proibição de visita. Se não vem proibição de visita, eu faço, como técnica do serviço de acolhimento, como eu bem quiser, né? Eu vou atrás dessa família de origem, que, aliás, é o que se espera, né, como direção. Eu vou atrás, assim que a criança chega, eu vou atrás dessa família e eu começo a promover os encontros e conhecer essa família, avaliar. Então, só se tiver proibição de visita. Agora, a proibição de visita, ela é da criança com a família de origem. Ela não é do técnico com a família de origem. O juiz não me proíbe como psicóloga, você não pode ver aquela senhora. Não. Então, eu posso atuar com essa família de origem, mesmo ela não visitando o seu bebê. Acho que isso é importante. A gente não está proibida de nada. Não sei, né? Ainda não chegou um ofício, talvez um dia chegue. É questionável, né? Pode ir? Vai. Meu nome é Valéria, eu sou de Belo Horizonte. A gente já tem aí 14 anos com acolhimento familiar. Cada dia um flash, cada dia um desafio, né? E hoje
nós temos acolhimento de bebês, né, Margarete? 0 a 6, crianças maiores, adolescentes. A gente se prepara cotidianamente para isso, estuda muito, né? Vem para cá, socializa. E achei a apresentação de vocês quase que poética, muito lindo. É a cara do Instituto Fazendo História, né? Então, assim, Concheco e Lara do Instituto, quer dizer, todas juntas aí, foi excelente, maravilhoso, né? Mas tem uma questão lá no nosso município que nos incomoda muito, que é o acolhimento de bebês em famílias acolhedoras e a amamentação. Tá? Nós já tivemos uma história que todos vocês já têm conhecimento, né, do acolhimento de bebês de uma forma muito compulsória, num passado próximo, etc, etc. Então, temos uma unidade de acolhimento institucional que acolhe bebês, 2 unidades de 0 a 2 anos, onde as mães permanecem lá e podem amamentar. Motivo pelo qual, muitas vezes, os bebês que estão amamentando não vão para a família acolhedora. Mas a minha pergunta é direta e objetiva. Como vocês lidam com a amamentação no acolhimento familiar? Queria entender um pouco como que vocês trabalham. Olha, a amamentação precisa ser olhada como tudo, acho que no caso a caso, né? Para mim, é uma das coisas mais difíceis. Por quê? Porque o sistema, e nós, enquanto parte do sistema, a gente tem uma lógica, que é uma lógica da desconfiança. E você desconfia, por exemplo, da mulher, né? Você tem que justificar, existe você tem que garantir, né, que não há riscos na amamentação. Então, infelizmente, uma mãe que existe um risco dela ser usuária de drogas, eu não posso autorizar que ela amamente, ainda que isso me mate, mas eu não posso autorizar. Uma mãe que desistiu de uma entrega, que tem ali um processo, um acompanhamento, um pré-natal, é um outro caso. Então, a gente tem que sempre olhar no caso a caso. A gente teve um caso muito, muito marcante para mim, que foi de um acolhimento que é uma mulher que tinha um caso de depressão, né? E durante a internação dela, ela fez questão, no atendimento com a psiquiatria do hospital, que o antidepressivo, o remédio que ela tomava, fosse compatível com a amamentação. Ela tomou todos os cuidados para que ela pudesse amamentar, né? Ela falou, eu faço teste, o que você quiser. Então, assim, é na proximidade que a gente vê. E aí ela foi no banco de leite, o banco de leite orientou ela como fazer a ordenha para manter a produção, tá? A como refrigerar, todos os cuidados. E a gente não conseguia receber ela todos os dias, mas a gente recebia ela um dia na sede do serviço. Um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Ela amamentava na sede e levava o copinho. Foi o caso que a gente conseguiu manter mais. Teve um outro caso de uma mãe que foi para um acolhimento conjunto com a bebê depois. E aí a gente fez o mesmo esquema e aí ela depois conseguiu manter a amamentação. Mas sempre a amamentação na sede dá um trabalho, Valéria, um trabalho de um tempo. E aí você tem que ter não precisa ser necessariamente uma técnica, mas a gente tem lá no Aconchego um apoio técnico, que é uma pessoa que fez toda uma formação, e aí ela acompanha as visitas quando a equipe técnica não consegue estar, e a gente já está num processo mais estabelecido, mas é sempre no caso a caso. Não, só pensando se existe a possibilidade desse bebê ser reintegrado, também isso tem que afetar como que vai ser o leite para o bebê quando a mãe não está lá, né? Porque com a chuca pode dificultar a relactação, né? Então é isso, é pensar, eu acho que essa parceria com o banco de leite, né? Eu acho que é sempre importante, pensando no melhor para o bebê. Então, se a mulher quer amamentar, tem possibilidade de reintegração, como preservar a amamentação o máximo possível. Mas é isso, né, que a gente está falando, são milhares de fatores, né? Então,
Então, nem sempre é isso. Às vezes a gente vai passar batido por alguma questão, né? Eu pensei numa coisa, porque ouvindo elas, eu falei, bom, às vezes a gente pode, porque às vezes a gente é muito, né? Não pode, não, pode, não, isso não, não sei o quê. Vamos escutar essa mulher, sujeito, às vezes ela só quer falar da frustração que é não poder ter amamentado seu bebê, sabe? Às vezes ela só quer falar. Às vezes a gente abre um espaço de escuta para essa mulher e ela fala, e ela chora, e vai falar, e ela, né, assim, é muito melhor que não, a senhora não pode porque tem o risco da senhora usar droga. Né, assim, acho que a gente também abrir espaço para ela falar sobre a dor e frustração que é não amamentar, não ter tido o seu bebê por perto, né, não estar 24 horas por dia com esse bebê, isso já faz um efeito muito importante. E, às vezes, o bebê, né, gente, como a gente falou, ele, é muito difícil ele manter a amamentação no peito e na mamadeira, né? Às vezes, ele perde facilmente o peito. Então, às vezes, a mulher só põe o bebê no peito, sabe? Ele vai dar uma coisinha e tira. Sabe? É mais o acolher o desejo dessa mulher e a dor e a frustração por não poder, né, estar com o seu bebê. Oi, boa tarde. Meu nome é Cida, eu sou psicóloga, trabalho em Três Pontas, sul de Minas. Acho que até eu posso estar ajudando a Valéria um pouquinho, no sentido de que Belo Horizonte tem uma equipe lá de uma psicanalista que chama Roseli Melgaço, que trabalha com o primeiro ano de vida do bebê. E eu aprendi muito com ela, tá? De repente, através de cursos que a gente fez mesmo, né, nesse sentido, da própria amamentação mesmo, das crianças que me chegam no abrigo, porque nós ainda não temos acolhimento familiar. Nós vamos implantar agora. Então, essas crianças que chegam para a gente no abrigo, trazendo algum objeto de transição, a camiseta da mãe no hospital, que eu faço questão, às vezes, que ela venha com a roupa da mãe do hospital, entendeu? Aquele cheirinho, porque uma vez só que essa mãe vai ao abrigo amamentar, e depois você vai continuar com a fórmula, é mais complicado. Por isso que eu falei a princípio desse investimento que a gente tem no bebê, no sentido de você estar conversando com ele mesmo, dando esse objeto de transição e colocando uma pessoa ali do ladinho. Mas a minha pergunta é o seguinte, eu trabalho com o pessoal lá com 12x36, né, no abrigo. E a minha preocupação é que eu tenho bebês lá e eu percebo realmente que essa transição de um dia estar um cuidador e no outro dia estar outro cuidador, o bebê, a princípio, ele sente muito com isso. Apesar de eu estar passando para elas todos esses cuidados de estar falando, você está aqui, você está bem e tal. Então, eu percebo isso. E eu estou com essa dúvida lá, porque o que acontece? Uma das cuidadoras que eu destinei a um último bebê lá agora, ela se apegou muito à criança, por ela quer já adotar essa criança, sabe? Então, e não é o caso, a criança nem destituída não está, a gente ainda está trabalhando com a família de origem dessa criança, né? Então, eu não sei, o que vocês me falam disso, por exemplo, de repente estar colocando uma funcionária num período de horário, que dê a carga horária, né, de 40 horas semanais, não sei, todos os dias com essa bebê, e não ficar nessa troca, porque eu noto assim que a bebê está muito queixosa. O dia que está uma cuidadora, ela está ótima, no outro dia ela está queixosa. Até, gente, vocês me desculpem, mas eu acho que é uma questão até assim de o físico mesmo do cuidador. A família dela tem um tipo físico, e a cuidadora que reveza com a outra cuidadora tem outro tipo físico, um rastafari e tal, tudo. Então, eu não sei, ela estranha muito a outra cuidadora. E eu estou tendo que ter esse cuidado, porque todo mundo quer o bebê, né? Todo mundo quer ficar perto desse bebê. Todo mundo quer cuidar. O que vocês acham? Eu mantenho uma pessoa só ou eu faço esse revezamento? Vou também ouvir o que minhas colegas aqui. Primeiro, como você chama mesmo? Desculpa. É Cida. Cida. Parecida. Primeiro, que bom que muita gente quer cuidar desse bebê, né? Ótimo. Que potente. É um bebê que deve ser um bebê que convoca, né? O adulto. Um bebê gostoso de cuidar, né? Uhum. Tem bebê que as pessoas não gostam muito de cuidar, mas esse, legal, potente. Acho que, olha, se possível, eu acho mais ideal uma cuidadora que fique todos os dias. Que, assim, ótimo. Porque quando para um bebê pequeno, uma pessoa, um bebê pequenininho, não sei quantos meses tem essa, sai da vista, estamos aqui.
essa moça está saindo aqui da sala, ela vai sair, na cabeça do bebê, ela sumiu. Sim, sim. Ele não tem a ideia de, tipo, ela foi ali só. E vai retornar. Ela né? vai voltar a cada 36 horas, né? Ela vai sim. só... Então, para ele, sai da frente e some. Então, ele, por algum motivo, né, ele se vincula mais a essa educadora e se sente mais seguro com ela. Quando ela sai, ele sofre. Né? Então, assim, se ela puder cuidar dele o máximo de tempo possível, melhor. Mas isso não impede que ele seja cuidado por outras pessoas, né? Não, sim. Inclusive, ela já vai para a creche, essa bebê. Ah, legal. Entendeu? Tá. Mas ela sente muita falta de uma determinada cuidadora, entendeu? Então, eu fico pensando assim, será que eu incluo na vida dessa bebê outras coisas para ela aprender a lidar, entendeu? Ou se eu faço uma rotinazinha... Quantos meses ela tem? Ela tem 6 meses. É porque é isso, assim, ela inclusive está numa fase, por isso que a gente estava falando, é diferente o bebê de 15 dias, é diferente o bebê de 3 meses, é diferente o bebê de 6, o de 9 e o de 1 ano, né? Então, um bebê de 6 meses, ele percebe o mundo de outra forma. Inclusive, isso que a Lara falou, né? Ele está bem na fase de começar a perceber e reconhecer. Sim. Né? E aí ele vai reclamar, ele está clamando por uma presença. Uhum. E pode ser, inclusive, pelo tipo de investimento que essa determinada pessoa de referência faz. Entendi. Né? Num bebê que já vai para a creche, já está numa situação excepcionalíssima, que é o acolhimento, é necessário investir na continuidade. Né? E que bom que várias pessoas querem ficar, como a Lara falou, porque uma coisa que a gente tem visto, quando a gente... A Sandra falou uma coisa num seminário que a gente teve em Brasília, que é isso, assim, não é o serviço, é o modelo. O modelo institucional, ainda que hoje ele seja muito diferente das fotos que a Lara falou, tem questões que são reproduzidas. Então, você ter uma cuidadora que está investida ali é ótimo. Você possivelmente deve ter um número pequeno de acolhidos por cuidador, né? Tem, pequeno. É isso, porque a gente substituiu os berços pelas cadeirinhas com aqueles negocinhos em cima. Os bebês ficam com aquele trenzinho em cima, né? E o que a gente tem visto de bebês institucionalizados? A gente tem visto alopécia postural, porque eles ficam muito tempo deitados. A gente tem visto bebês que estão demorando a aquisição de algumas competências, rolar, sentar. Então, assim, isso é muito doloroso. Então, se você tiver a condição de investir nessa continuidade... A cidade lá é pequena, então é fácil, entendeu? No momento, eu tenho só 13 acolhidos. Eu tenho 2 casas com 13 acolhidos. Então, é pequenininho a situação, né? Mas a gente tem um serviço muito bacana de uma PAI lá, que é referência, onde esses bebês passam por uma avaliação muito bacana. E eu peço, essas cuidadoras vão lá, tem todo o tempo para estar aprendendo com eles também, sabe? Ótimo, mas eu agradeço a atenção de vocês, tá? Foi maravilhoso. Obrigada. Eu só ia falar, Cida, também que isso que você falou, eu acho que é algo muito precioso e que bom que você está compartilhando com a gente, né? Mas isso então, você pensa, então se eu mudar um pouco o foco, né? Os bebês, eles precisam de alguém, né? Que é a referência, né? Vamos dizer assim, precisa dessa referência, não é preciosismo, é importante para o bebê, né? Então, se eu falo, não, sei lá, ou ele vai aprender que o quê? Ele não pode confiar no adulto, né? Porque ele se vincula, esse adulto vai embora, ele se vincula, esse adulto vai embora, se vincula, esse adulto vai embora. É meio desorganizador, né? Então, quando você proporciona que uma educadora consiga cuidar do bebê com uma periodicidade maior, continuidade, você está falando para esse bebê, você pode confiar no adulto, porque quando você chorar, ela vai te atender. Essa aí que você tem um vínculo bom, essa aí vai te atender, né? Então, muito bom, Cida, essa sua preocupação. Mais alguém, pessoal? Mais alguma colocação ou pergunta?
Boa tarde. Acho que é a última, tá bom, pessoal? Desculpa por conta do tempo, de não atrasar o próximo, tá bom? Boa tarde, eu me chamo Raimara, eu sou de Benevides, do Pará, né, região metropolitana de Belém. E como a Cida colocou, né, a gente também é um município que está na implantação, né, do serviço de família acolhedora, né. E aí, né, a gestão está investindo, né, nos técnicos, né, nas direções para fazer, no caso, ter esses conhecimentos, né, nesse processo. Né, e eu já estou um tempinho, né, a gente está indo nesse seminário, eu fui em Minas Gerais também. Só que assim, a gente está com uma preocupação muito grande em relação aos desafios dessa implementação, né? E, assim, eu sei que quando vocês chegaram lá, vocês não sabiam como é que lidavam com esse processo, porque a gente tem muito, a gente descobriu muitas partes teóricas sobre a questão de tratar com as famílias, né? De fazer capacitações, mas a gente não encontrou materiais que fazem a capacitação com os técnicos, né? E, assim, eu acho assim que é muito na prática, não sei como é que funciona, né? Assim, esse processo. Tanto que o nosso trabalho que a gente foi aprovado aqui foi justamente esse, os desafios da implantação e implementação do serviço de família acolhedora. Porque, assim, eu estou como proteção social especial lá do meu município e, assim, eu fico muito assustada, até porque a gente também é um município pequeno, aproximadamente 70 mil habitantes, e um dos maiores problemas que a gente tem é com a justiça, né? Com o conselho tutelar também. Então, assim, a gente não tem uma boa ligação com esse sistema, que na verdade, assim, é uma linha, né, que a gente vai trabalhar juntos. Então, assim, eu queria entender de vocês sobre esse processo, né, que é onde vocês começaram, como foi o desafio, e até aconselhar, né, a gente quando começar a iniciar, até porque a gente está querendo acelerar esse processo, porque a gente não tem um acolhimento institucional, a gente tem uma parceria com uma casa lá, né, e assim, e também nós estamos tendo problema porque a gente está vendo algumas negligências dentro dessa casa, né? Até porque a gente tem uma parceria, o município paga um valor muito alto para essa casa. Só que a gente tem esse problema também, tem bebê lá, a gente não tem acesso, e é horrível, né? E assim, eu queria realmente que vocês deixassem algo para a gente já, nesse processo do início, deixassem um conselho ou umas dicas para a gente procurar, porque eu sei que não é fácil, né? Mas a gente sabe que é importantíssimo, né? E a gente que está com sangue nos olhos para iniciar esse serviço quanto antes. Raimara. Eu escrevi porque eu esqueci meu óculos. Difícil. Raimara. Eu vou falar porque elas vão ficar tímidas. Elas são coautoras do guia de acolhimento familiar que a gente recebeu. Está tudo lá. Então, assim, parece fácil, né? Mas, assim, elas sistematizaram anos, né? Toda a equipe que escreveu, um monte de gente que está aqui, anos de aprendizagem, né? E é desafiador mesmo. Acho que sair do papel e colocar na prática é sempre desafiador. O que eu posso falar da minha contribuição, que eu não sou que nem elas, assim, chiques, não escrevi o guia, mas é da importância da articulação com a rede. A relação é difícil com a assistência, com o judiciário, mas a gente não pode pensar que a gente vai criar um serviço que vai dar conta de tudo, porque senão a gente cai na mesma noção panóptica das instituições, né? De que vai dar conta de tudo e vai controlar tudo. Não. A gente vai dar conta desses cuidados singulares que já são absurdamente difíceis. Mas como estruturar o serviço, pelo que eu entendo, tá no guia. Fala aí, autoras. A Lara falou, vamos dar uma palavra de esperança. Não, eu vou falar uma coisa super piegas. Faça amigas. A gente está aqui. Quando eu fui implementar, quem estava no instituto era a Abel. E aí, eu tinha num seminário com um ex-conhecido, a Abel, e aí ela conversando, porque a gente não ficou super amigas, mas a gente teve uma afinidade. Aí eu liguei para ela e falei assim, Bel, é o seguinte, vai sair um negócio. Aí ela falou, não posso ir, mas vou mandar alguém. E ela mandou a Lara. E é isso, assim. Aí eu liguei para a Jane, eu vou. E ela veio. Aí eu liguei para a Vânia, que trabalha com a Tati, que é na Vige. Vânia, é o seguinte, vai ter um negócio. E ela falou,
esse negócio vai dar meio trabalho. Mas vamos lá, vamos escutar. Faça rede. A relação com o sistema de justiça, com a promotoria, com os conselhos, ela pode ser muito difícil. A gente briga, mas a gente se respeita e a gente, de verdade, a gente se gosta. Porque a gente tem que trabalhar junto. A gente não precisa ser... A coisa do amigas é brincadeira, tudo assim. A gente não precisa se amar, se adorar e tomar café junto. Mas a gente tem que ter um respeito mútuo. E eu acho que dialogar, assim como com o bebê, aberto a esse diálogo, né? E falar, eu não estou aqui para tomar o que é teu, mas para falar do que eu posso construir com você, faz muita diferença. Então, a minha dica é, faça amigas. Porque também eu fiz um curso online e lá dizia que um dos maiores desafios era essa relação, né, da família com a criança, com os adolescentes, né, desse processo de querer me apegar. E assim, a gente já estava fazendo o processo das famílias que querem e tal, a gente já está bem adiantada, né? E assim, a gente percebe que não querem, as famílias não querem, porque a primeira fala, eu vou me apegar, vai ser difícil para mim. Então, esse é um dos desafios também, né? Mas, assim, realmente, você abriu os meus olhos, porque, assim, eu acho que tem que ter essa relação, né? A gente lá no Pará, a gente não tem, acho que nenhum município que tem esse serviço, então vai ser os outros estados que a gente vai precisar ter, porque a gente tem o guia, mas tem coisas que acontecem inusitadas, né? Tem coisas, assim, que não tá no guia, porque são coisas reais. Tem? Só Marabá, né? Não sabia. Muito obrigada. Perguntaram para a gente onde está esse artigo que elas citaram. Alguém está aí com a revista Vesta, esse acolhimento familiar, essa última? Revista Vesta, essa última, de acolhimento familiar. O último capítulo está aí para vender, é só saber se alguém comprou aqui. O último capítulo é esse, Transições, já não lembro o título, mas foi, acho que a partir desse capítulo que surgiu a ideia dessa oficina. Tá bom? Tá lá. Pessoal, em função do horário, nós vamos precisar encerrar. E, com certeza, não é um tema que se esgota aqui. Eu acho que traz aí os desafios de uma profissionalização, de um assessoramento, de formações permanentes, né? Para que a gente possa olhar para todo esse detalhamento, para todo esse cuidado, para todas as questões que o acolhimento familiar nos coloca. Mas eu quero agradecer imensamente a participação das meninas, desse trio potente aqui, muito obrigada. E agradecer a presença de todos, o compartilhar, a paciência e o compromisso de todos aqui, tá bom? Muito obrigada.